Olá, tudo bem? Estamos entrando na nossa última competência matemática do Enem, competência da área 7, que é de compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais, utilizando instrumentos adequados para as medidas. Determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Esta competência ela vai trabalhar a análise estatística, mas sob um caráter probabilístico, a análise envolvendo não só os cálculos de tendência central, de estatística, mas também os cálculos probabilísticos, ok? Hoje vamos trabalhar com a habilidade 27, que é a específica de calcular medidas de tendência central ou de dispersão no conjunto de dados expresso por uma tabela de frequências de dados agrupados ou em gráficos. Vamos lá? De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades, desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu as suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos apresentados no gráfico foi. A pergunta é sobre a média anual da marca A. E a marca A está representada nesse gráfico no período de 3 anos, 2014, 2015 e 2016. Qual a relação que devemos estabelecer entre o que está representado no gráfico e o que está apresentado no texto? Aqui está dizendo que houve uma superação em 360 unidades das vendas em relação ao 2015. Então, de 2015 a 2016, a gente percebe pelo gráfico que houve um aumento de vendas. Na verdade, nesse gráfico, a quantidade vendida está representada de forma pictórica, na forma de desenhos, né? Cada carrinho desse aqui está representando uma certa quantidade de vendas. E fica fácil de percebermos que, como ele diz que está superando, a palavra superar significa ser a mais que, superar é ser maior. Então, dá para percebermos que em 2016, a venda foi maior que de 2015 e representativamente, graficamente, isso está representado por esses 3 carrinhos a mais. Então, quer dizer que aquelas 360 unidades estão representadas por esses 3 carrinhos. Ou seja, cada um desses carrinhos significa a quantidade de 120 carros a mais, já que eles são representações iguais. Então, 120, 120, 120 daria os 360 a mais. Sabendo dessa relação que existe entre a informação visual, que está no gráfico, o desenho daquele carrinho, e a informação textual afirmada da quantidade, a gente consegue estabelecer a quantidade vendida em cada um dos anos. Em 2016, então, foram 125 vezes, e dá um total de 600 unidades vendidas. Em 2015, foram 2 carrinhos representados, isso dão 240 unidades vendidas, e em 2015, exatamente só 120 unidades vendidas. Como a pergunta é sobre a média anual, nós temos que fazer a média entre os valores vendidos em cada ano. É simplesmente calcularmos 600 somado a 240, somado a 120, isso dividido por 3. Nessa soma, 6, 7, 8, 960, dividido por 3, isso vai dar 320 unidades vendidas na média a cada ano. Por isso, nossa resposta fica alternativa D, certo? Aqui a nossa habilidade era de calcular as medidas de tendência central. Quais são as medidas de tendência central? Média, moda e mediana. Medidas de dispersão ou de variabilidade é calcularmos variância e desvio padrão. Neste caso, trabalhava com a medida de tendência central, que era exatamente o cálculo da média. Muitas vezes, quase todo ano, cai mais do que uma questão no Enem. Tá? Tranquila questão, uma interpretação visual que precisava ser feita, mas nada complicado para se acertar a questão. Certinho?
Boa sorte para vocês, boa prova e bons estudos.